Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Rubens e você está começando agora o curso de Novo Testamento, Panorama do Novo Testamento, onde nós vamos analisar livro por livro os 27 livros do Novo Testamento, pano de fundo histórico, conteúdo teológico, propósito do livro, autor, data da escrita, o conteúdo, e nós vamos fazer isso de uma forma panorâmica. O que é um panorama? Por exemplo, se você já pegou um avião, já foi em um aeroporto, já pegou um avião, quando o avião sobe a pista, ele corre a pista e começa a levantar voo. Aqui em Congonhas, por exemplo, é muito normal eu ter reparado isso, né, por causa dos incidentes que já aconteceram aqui em Congonhas, em São Paulo, do acidente do avião da TAM e do Fokker 100. Um caiu na cabeceira de lá, o outro caiu na cabeceira de cá, matando muitas pessoas, centenas de pessoas. Então eu sempre pego voos ali, né? Fiquei 2 anos pegando voo constantemente, mensalmente, às vezes semanalmente, ali em Congonhas. Então a gente ficava meio tenso na hora que o avião subia, né? A gente nunca sabia o que ia acontecer. Mas muitas vezes na hora que o avião subia, eu ficava na janela e observava o seguinte: quando você sai da cabeceira da pista, você observa que tudo começa a ficar muito pequenininho e você começa a ver as ruas e as grandes avenidas tudo de uma forma muito diminuta, muito pequena, né? Porque você está ganhando altura e tudo vai diminuindo abaixo de você. Você consegue perceber ruas, você percebe, por exemplo, os bairros, você percebe praças grandes que se tornam praças pequenas, você vê as casas, os prédios, mas você vê um panorama geral lá de cima, você vê tudo de uma vez. Então o que nós vamos fazer aqui a partir de agora, em Panorama do Novo Testamento, é levantar um voo acerca das Sagradas Escrituras, acerca do Novo Testamento, é levantar um voo onde a gente possa ver as avenidas, onde nós possamos ver os bairros das Escrituras, mas não exatamente nós veremos cada casa, cada versículo. A gente até pode passar detalhadamente algum capítulo, né, algum bairro, mas nós não vamos entrar em detalhes do texto. De vez em quando eu vou ser obrigado a parar no livro, sim, vou ter que descer e vou ter que entrar naquele bairro, vou precisar entrar naquela rua e vou precisar entrar naquela casa, isto é, vou ter que descer naquele livro, entrar naquele capítulo, invadir aquele versículo bíblico e conhecer os quartos daquele versículo bíblico, conhecer os cômodos daquele versículo bíblico, fazendo uma exegese, conhecendo as palavras, para que nós possamos, de fato, obter um melhor entendimento do conteúdo do Novo Testamento, tá bom? Então, o Novo Testamento, quando nós tratamos dele, a nível de uma introdução, como eu faço em sala de aula com todos os meus alunos, é preciso fazer alguns apontamentos, destacar alguns detalhes. Por exemplo, vou destacar alguns aqui. É necessário você entender que o Novo Testamento ele é uma antologia. Bom, o que é uma antologia, Pastor Rubens? A princípio, a palavra antologia, ela tinha o significado de coleção de flores. Mas depois ela veio de fato a significar algo assim mais específico, como uma coleção de trabalhos literários catalogados e agrupados por ordem temática, ou por ordem de autoria, ou por período, e totalmente juntados em um único volume. Então, antologia é a linguagem que nós usamos para coleção ou para categorizar coleções de obras literárias, de obras curtas, que podem ser ajuntadas em um único volume. Isso é uma antologia, tá bom? É uma coletânea de pequenas obras, de obras curtas, de obras pequenas, que são juntadas em um único volume. O Novo Testamento é uma antologia, porque ele é uma coletânea de 27 pequenos livros que compõem um único volume chamado Novo Testamento. É importante destacar para vocês também, em segundo lugar, que Antigo e Novo Testamento, essa expressão que a gente usa, essa é uma expressão cristã e não judaica, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, o judaísmo não tem o Novo Testamento. E por que o judaísmo não tem o Novo Testamento? Porque os judeus, na verdade, não creram que Jesus fosse o Machia, isto é, eles não creram que Jesus era o Messias enviado de Deus. Então, o judaísmo moderno, por exemplo, eles não têm no cânon deles, na Bíblia deles, eles não têm o Novo Testamento. Vamos só lembrar alguns fatos para vocês sobre essa questão do Novo Testamento.
Bom, é necessário lembrar que quem escreveu a metade do Novo Testamento, talvez um pouco mais da metade, foi o apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 livros dos 27 do Novo Testamento. E se a gente acreditar que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, então Paulo seria o autor de 14 livros dos 27, perceberam? Então, se ele escreveu 13, ele escreveu pelo menos a metade. Se ele escreveu 14, ele já passa da metade do Novo Testamento. Pois é, acontece que os judeus modernos não acreditavam nos textos de Paulo, como os judeus atuais. Eles não acreditam nos textos de Paulo e que Paulo fosse de fato um enviado de Deus, um enviado, vamos dizer assim, convertido a Jesus Cristo de Nazaré, o Machia, e que de fato Jesus fosse o Messias. Então, por que o judeu moderno não tem um Novo Testamento, pastor Rubens? Porque os judeus não creram que Jesus era o Messias. Ele veio para o que era seus, a Bíblia diz, João 1, verso 11, mas os seus não o receberam. Então, a comunidade judaica não recebeu Jesus como Messias. Portanto, não recebe o que Mateus escreveu, não recebe o que Marcos escreveu, não recebe o que Lucas escreveu, não aceita o que João escreveu no seu Evangelho de João, em 1º, 2º, 3º João, ou ainda nas revelações do Apocalipse, escrito por João também. O judaísmo não aceita. Então, os judeus não têm na Bíblia deles um Novo Testamento, como nós temos aqui na nossa Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então, essa expressão Novo Testamento, essa designação de Antigo e Novo, essa é uma designação cristã. Ela é do cristianismo e não do judaísmo, tá bom? É importante você lembrar desses fatos. A Bíblia judaica não tem o Novo Testamento como nós temos. Uma terceira consideração que eu quero fazer com vocês acerca da introdução ao Novo Testamento é o fato de que o Antigo Testamento, gente, ele cobre um período muito mais extenso, historicamente falando, do que o Novo Testamento. O Antigo Testamento, por exemplo, nós sabemos que ele começa em pelo menos 1500 a.C., 1500, 1600 a.C. Algumas bíblias de estudo na nota de rodapé chegam a sugerir que Moisés começa a escrever por volta do ano 1571. Bom, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, de acordo com a tradição judaica, não é o nosso livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito é o livro de Jó, e foi escrito por Moisés. Bom, deixa esse assunto para lá no momento, ok? O fato é que o Antigo Testamento começa a ser escrito por volta de 1500, 1600 a.C. Ele narra um período de 1500 anos de história, ele faz toda a cobertura do surgimento, da criação do mundo, até o momento em que Israel se forma como nação dentro do Egito, como escravos, o momento em que eles saem e passam pelo deserto, andam pelo deserto 40 anos com Moisés e depois eles entram na Terra Prometida por volta do ano 1400 a.C. 400 anos se passam do período dos juízes e depois disso o povo pede por um rei e começa um período chamado de período dos reis, onde tiveram 3 reis, sendo Saul, Davi e Salomão. Acontece que o filho de Salomão, isto é, Roboão, teve uma discussão política com Jeroboão e o país acabou rachando no meio, gente. E como o país rachou no meio, o que acontece? Passou a ter o reino do norte e passou a ter o reino do sul, o reino de Judá e o reino de Israel, ok? Sendo assim, o país passa a ter reis e passa a ter 2 reis ao mesmo tempo. Até que vem os cativeiros do Reino do Norte para a Síria, em 722 pelo rei Sargon II, e vem também o cativeiro para o Reino do Sul, em 605, 597 e 586, por Nabucodonosor, levando eles cativo para a Babilônia. Permanecem 70 anos lá, retornam do cativeiro babilônico em 3 levas. Na primeira vez eles vêm com Zorobabel, reconstrói o templo, é o que está narrado no livro de Ageu. Depois eles simplesmente vêm na segunda leva com Esdras, que é aquele que vai ensinar a eles as leis de Deus. E depois vem Neemias, na terceira leva de judeus, trazendo consigo recursos para fazer a reconstrução dos muros da cidade e a reconstrução da vida espiritual das pessoas. Esses momentos são narrados também por Ageu, Zacarias e Malaquias. Chegamos ao ano 400 a.C., Império Medo-Persa está reinando. Começa então um período chamado interbíblico,
que é entre o livro de Malaquias e entre o livro de Mateus, um período de 400 anos históricos. Esses 400 anos históricos, nós não temos nenhum livro da Bíblia escrito falando sobre eles, mas sabemos que foi o período do Império Grego. E aí a queda do Império Grego, começa o Império Romano, dá-se início ao Novo Testamento, e então nós estamos em Jesus de Nazaré vivendo em pleno Império Romano. Essa história de antes de Cristo, que eu acabei de narrar, tem pelo menos 1.600 anos, esses fatos. Então o Antigo Testamento ele cobre uma porção histórica bastante extensa. Você até percebe aqui que nós temos aqui o Novo Testamento. Veja só a diferença de volume. Você tem o Novo Testamento aqui à frente, na verdade é na gravação da impressão que é o contrário, né? Você tem o Novo Testamento aqui e você tem o Antigo Testamento. Por que é bem mais grosso aqui, né? O fato é de que o período histórico coberto pelo Antigo Testamento é muito maior do que o período histórico do Novo Testamento. Já que o Novo Testamento cobre, gente, um período histórico de apenas 100 anos. Desde o capítulo 1 de Mateus até o último capítulo do Apocalipse, nós temos aproximadamente 100 anos históricos, tá bom? Então, só recapitulando, é uma coletânea, o Novo Testamento é uma antologia, uma coletânea de pequenos textos, de pequenas porções, que compõem um único volume. A segunda informação que eu dei para vocês é de que essa designação de Antigo e Novo Testamento é uma designação cristã, portanto, não é uma designação judaica, os judeus desconhecem essa história de Antigo e Novo Testamento, ok? E terceira informação que eu estou dando para vocês é que a diferença que existe entre Antigo e Novo Testamento, historicamente falando, é uma diferença brutal. Já que o Antigo Testamento ele narra a história de um povo, isto é, o povo de Israel, e o Novo Testamento relata a história de um homem, Jesus de Nazaré, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Uma quarta consideração que eu gostaria de fazer para vocês aqui é que o vocábulo testamento, esta palavra, este vocábulo testamento, na verdade ele transmite-nos a ideia de uma última vontade. Pastor, o que é um testamento? Um testamento expressa a última vontade do falecido, a última vontade daquela pessoa que morreu. É o que ele desejava em vida que acontecesse após o momento da morte dele. Sendo assim, então, o Novo Testamento ele passa a ter valor a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário. E aqui é preciso fazer uma outra ressalva. O Novo Testamento não começa exatamente em Mateus 1 e 1. Não começa em Mateus 1 e 1. Porque Mateus 1 e 1, Jesus ainda está dentro da antiga aliança, Jesus ainda está dentro do que se chama de Antigo Testamento. Ele respeita as leis judaicas, ele vive de acordo com as leis judaicas. Veja, ele foi circuncidado, ele frequentava a sinagoga no sábado. Apesar do fato de que ele era carpinteiro e filho de carpinteiro, aliás, não é este o carpinteiro filho de Maria? Não é assim que a Bíblia diz? Então Jesus era carpinteiro. No entanto, no sábado, ele não fazia carpintaria, ele estava sempre lá na sinagoga. Ele seguia as leis, as tradições judaicas. Sim, Jesus, quando um leproso aparecia perante ele, ele mandava comparecer perante o sacerdote. Isso era cumprir leis levíticas, leis judaicas. Tudo bem, gente? Então, por que Jesus está a cumprir leis judaicas? Porque Jesus, ele é judeu, ele está dentro da Judéia, ele está dentro do contexto de Israel. Então, Jesus, ele não veio para transgredir as leis e os mandamentos, né? Ele veio para cumprir, ele veio para obedecer essas leis e mandamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas gostam de pegar partes do Novo Testamento e dizer o seguinte: olha aqui, agora, nesse momento, olha só, estava lá no Antigo Testamento e está aqui também no Novo Testamento. Olha Jesus cumprindo isso aqui no Novo Testamento. E se esquece de que o Novo Testamento, a nova aliança, não é Mateus 1 e 1, ou Mateus 2, ou Mateus 3, ou Mateus 4, ou Mateus 5. Tudo que está em Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, Marcos 1, 2, 3, 4, 5, 6, é tudo o que Jesus estava fazendo antes de morrer. Entenda isso. Antes de morrer. Porque depois da morte de Cristo é que dá início, de fato, ao Novo Testamento, gente.
O Novo Testamento é o desejo que vale após a morte da pessoa, do testador. Aliás, isso é bíblico, né? Eu vou abrir para vocês aqui. Eu peço para vocês peguem a Bíblia aí e abram lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 15 até o versículo 17, que vai confirmar isso que eu estou falando agora. Hebreus 9, 15 até o 17. Diz assim: por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, isto é, de um novo testamento. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Agora veja, verso 16. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. E aí o verso 17. Pois um testamento só é válido... Estou no verso 17, gente. Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo o que o fez. Ou seja, o testamento não tem vigor enquanto a pessoa está viva. O testamento só tem vigor a partir da morte do testador. Sendo assim, o Novo Testamento, na verdade, nós entendemos quando as pessoas dizem, abra aí no Novo Testamento, Mateus 1, Mateus 2, Marcos 1, Marcos 2, mas do ponto de vista teológico, bíblico, o vigor do Novo Testamento, do Novo Pacto, o vigor, gente, de uma nova aliança em Deus, não está associado a Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, mas está sim vinculado após a morte de Jesus na cruz do Calvário, e após a morte de Jesus é que dá início a uma nova forma, a um novo sistema, a uma nova legislatura, mudou o sacerdote, muda também a lei, muda também o sistema. Então, o Novo Testamento, para você entender a palavra, ela significa o último desejo do testador, ou o último desejo do falecido, e isso só tem valor após a morte do testador. Tudo bem? Muito bem, então recapitulando, nós passamos para vocês que o Novo Testamento é uma antologia de 27 pequenos textos, compondo um único livro. Nós passamos para vocês que Antigo e Novo Testamento não são designações judaicas, mas são designações cristãs. Passamos para vocês também que, comparado o Antigo e Novo Testamento, um cobre um período histórico muito maior, 1.600 anos, 1.500, 1.600, ao longo que o Novo Testamento compõe apenas 100 anos históricos. E, por último, agora estou passando para vocês que o vocábulo testamento expressa o último desejo de um testador, tudo bem? Mas não para por aqui, eu preciso fazer ainda mais algumas considerações introdutórias para vocês. Por exemplo, eu preciso destacar para vocês alguns fatores observados no Novo Testamento, porque se a gente não observar esses fatores, gente, eu acredito que nós não vamos ter um melhor proveito no estudo do Novo Testamento, entende? Então eu preciso passar para vocês estes fatores. Quais seriam? Por exemplo, a situação política. Qual é a situação política do tempo do Novo Testamento? Nós sabemos muito bem, gente, que o Novo Testamento ele se dá durante o Império Romano. Você precisa entender essa questão política do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a gente vem já com o Egito, né, como Império Mundial, nos dias do livro de Êxodo, onde Moisés nasce e tira o povo do Egito. O faraó é a grande potência mundial, o faraó é o grande monarca, o faraó ele é o imperador do mundo de então, e o Egito domina sobre as nações. No entanto, o Egito cai como potência mundial e surge então um império que deu muito trabalho para Israel, o Império da Assíria. O Império Assírio foi o império que deu mais trabalho para o povo de Israel. Eu sei que alguns alunos acham que o pessoal que deu trabalho no Antigo Testamento eram os filisteus. Sim, os filisteus eles deram trabalho no Antigo Testamento, gente, mas eu preciso ser sincero para vocês. Os filisteus nem se comparam ao que era a Assíria do Antigo Testamento. O pessoal da Assíria era conhecido historicamente como um pessoal cruel, gente. Eram extremamente cruéis. Cada nação, cada império mundial teve a sua contribuição para o mundo. A Assíria não deixou nenhuma contribuição a não ser um rastro de sangue histórico.
Porque a Síria, quando passava, historicamente nós sabemos que quando eles passavam em algum lugar, eles destruíam a tudo, destruíam a todos. Eles literalmente abriam os ventres de mulheres grávidas e jogavam o feto no chão. Eles simplesmente estupravam mulheres e crianças. Os assírios, gente, eles tinham uma maldade tão grande, eles eram tão cruéis, que historicamente diz que quando eles passavam num povoado, numa cidade, e matavam os homens, eles costumavam pegar a faca e arrancar a pele dos homens desde o calcanhar, eles arrancavam a pele do calcanhar até a nuca. Tente imaginar essa maldade, essa crueldade de uma pessoa sendo esfolada viva, arrancado o couro vivo. Então não é à toa que Jonas não queria ir pregar lá. Porque Nínive é a capital da Assíria. E Jonas não queria que esse pessoal da Assíria fosse salvo, porque eles eram cruéis. Já imaginou um camarada passa na sua família, mata a sua mãe, mata o seu pai, estupra a sua filha, arranca o couro de todo mundo, e aí depois Deus vem e fala assim, olha, eu quero salvar eles, vai lá e prega para eles porque eu quero ser o salvador deles. Obviamente que eu também fugiria, eu também seria um homem na rota de fuga, entende? Então eu quero que nesse curso aqui vocês entendam o contexto histórico dos livros, a potência mundial que está em andamento. Então nós chegamos na Síria, não é verdade? Pois bem, mas a Síria que foi o império dos dias do profeta Isaías. A Síria caiu, gente. A Síria caiu nas mãos do Império Babilônico de Nabucodonosor.